terceiro ponto, também igualmente importante da confissão, é ter o propósito de se emendar, fazer uma emenda, né? O que é o propósito da emenda? Diante do pecado que me separa de Deus, eu tenho que ter um firme propósito de não mais pecar. No momento que a gente se confessa, a gente recebe uma graça para romper com aquele pecado. Então, assim, claro que muitas vezes a gente vai na fila de confissão, confessa, e passa um tempo a gente volta para confessar o mesmo pecado. E a gente não deve desistir de se confessar porque caiu no pecado. Pelo contrário, a gente precisa voltar para receber mais graça e fazer novamente o propósito de não pecar. Né? Então, às vezes a gente cai por fraqueza, mas na confissão recebemos também a graça para não continuar pecando. Então, o pecado vai se enfraquecendo e a gente vai crescendo na graça. Um exemplo que eu falo de mim mesma, por muitas vezes eu fui para a fila da confissão para confessar o pecado, o mesmo pecado que me acompanhou por muito tempo da minha vida, e ele está muito presente no meu temperamento, que é a ira. E eu já fui confessar coisas assim absurdas. Por exemplo, uma vez eu estava numa missa. Em uma missa, estava em paz no meu coração. Eu estava em paz até o momento que eu pedi. Eu estava num lugar que tinha cadeiras na minha frente e atrás, do lado. E para eu passar, para eu entregar a minha oferta, eu tinha que incomodar um monte de pessoas de um lado ou de outro para eu ir dar a minha oferta. E aí eu vi que uma senhora que estava na minha frente levantou. Aí eu pedi para ela, falei assim, a senhora poderia entregar minha oferta? Aí ela falou assim para mim, falou assim, olha, eu acho que Jesus ia ficar mais feliz se você mesma fosse entregar. Meu Deus! Na hora, subiu uma ira. Eu tava na missa. Eu falei, essa mulher merece a morte, Jesus. Aquilo me deixou tão indignada que eu esqueci que eu estava na missa. Meu coração já estava ali desejando a morte da mulher. Aí, resultado, não dei oferta, não comunguei e continuei aquilo, né? Perpetuou no meu coração até eu me confessar. E terrível, terrível, né? Então, foram várias vezes, várias situações assim que a ira subia, o sangue subia por uma coisa boba. E quanto eu tive que confessar esse tipo de coisas para vencer o pecado da ira. E que por trás da ira tem outros, soberba. Né? Se a gente for aqui destrinchar, eu tô falando do meu pecado, de um dos meus pecados, para a gente entender que quem está reinando no trono do nosso coração. E a gente precisa ter o autoconhecimento, a gente precisa ter propósito de não mais pecar, né? Por mais que esteja ali no meu temperamento colérico, eu preciso falar, bom, reconheço o meu pecado. Passei vergonha diante de Deus por ter pecado mais uma vez, por não ter vigiado. Tá tão na minha natureza que aquilo vai sair pelos poros. Mas aí no autoconhecimento eu falo, não, isso daqui não pode me dominar. Eu preciso vencer esse bicho feio aqui. O demônio não vai ter vez aqui de assentar a mão, a pata suja dele em cima da minha cabeça e ficar me controlando. Não. Então, eu pequei dentro da missa. Né? Agora, hoje, mudou, graças a Deus. Mas quantas vezes eu tive que me confessar esse pecado? Esse não, né? Esse, confessei e acabou. Mas outros que vieram na mesma, pela ira, até vencer. E ainda hoje eu tenho que vigiar para não cair no mesmo pecado. Mas hoje, com a graça de Deus, pela quantidade de vezes que eu já confessei, esse pecado foi enfraquecendo e eu fui ganhando a fortaleza do Espírito Santo, a mansidão. E eu tenho que ter essa consciência que sem a graça de Deus eu não vou conseguir vencer o meu pecado. Então a primeira graça que eu vou receber é lá na confissão.